Oi, vamos falar sobre intimidade com Deus hoje? Tava tudo pronto, eu ia falar sobre fogo, pessoas que pedem para que o Senhor desça o fogo dele. Não peça isso. Mas mudou tudo. E eu vou falar agora sobre intimidade com o Senhor. Eu vou ler o devocional de hoje, que eu gosto muito de ler esse livro, Tudo por Ele, que eu ganhei de uma das minhas cunhadas. E a leitura de hoje fala sobre a intimidade do Senhor. Traz o Salmo 25. E eu vou ler para vocês todo o trecho de hoje. E depois eu comento sobre o Salmo 25. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Salmo 25, 14. Quando você sabe que alguém se tornou seu amigo, será que é por ele lhe contar suas tristezas secretas? Não, é porque ele lhe fala de suas alegrias íntimas. Muitas pessoas podem confidenciar-lhe suas tristezas, mas a marca definitiva da intimidade é quando elas compartilham suas alegrias secretas com você. Alguma vez deixamos Deus nos contar alguma de suas alegrias? Ou será que continuamente somos apenas nós que sempre lhe contamos nossos segredos, falando incessantemente e não lhe dando uma única oportunidade para conversar conosco? No início da vida cristã, temos sempre muitos pedidos para fazer a Deus. Mas depois descobrimos que o Senhor quer que tenhamos um relacionamento mais profundo e maduro com Ele. E também quer que compreendamos os seus propósitos. Será que estamos imbuídos do conceito de oração evidenciado por Jesus Cristo? Faça-se a tua vontade. Mateus 6,10. A ponto de compreendermos os segredos de Deus? Não são apenas as grandes bênçãos que tornam o Senhor mais precioso para nós, mas sim os pequenos detalhes, porque estes demonstram sua maravilhosa intimidade conosco. Ele conhece todos os detalhes da vida de cada indivíduo. Abre aspas. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. A princípio, queremos estar cientes de estarmos sendo guiados por Deus. Depois, à medida que crescemos espiritualmente, vivemos tão conscientes de Deus que não precisamos sequer perguntar qual é a vontade dele, porque jamais nos ocorrerá o pensamento de escolher qualquer outro caminho. Se somos salvos e santificados, Deus nos guia utilizando-se de nossas escolhas diárias. Se estivermos a ponto de escolher algo que o Senhor não quer, Ele nos dará um sentimento de dúvida ou constrangimento, ao qual temos de prestar atenção. Sempre que houver dúvida, pare imediatamente. Não procure racionalizar perguntando por que não devo fazer isso. Deus nos instrui naquilo que escolhemos, ou seja, Ele orienta a nossa razão. E quando passamos a aceitar plenamente os seus ensinamentos e a sua direção, não mais impedimos a ação do seu Espírito, indagando a todo momento: e agora, Senhor, qual é a sua vontade? Eu sempre destaco alguns trechos nas minhas leituras e hoje eu destaquei as palavras intimidade e temem. No trecho, a intimidade do Senhor é para os que o temem. E depois eu destaquei, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Salmo 25, 12. No caminho. Se ele vai instruir no caminho, é porque nós já estaremos nele. Então, nós teremos que decidir. A gente decide e no caminho ele diz se é aquele ou não. Ele não nos instruirá o caminho que devemos escolher, mas ele instruirá no caminho.
E aí, a terceira observação que eu destaquei aqui foi: sempre que houver dúvida, pare imediatamente. Deus não é Deus de dúvida, Deus é Deus de clareza, Deus é Deus de luz, Deus é Deus de certeza. Então, essa palavra diz que é do Oswald Chambers, Tudo para Ele. Ela diz que se estivermos a ponto de escolher algo que o Senhor não quer, Ele nos dará um sentimento de dúvida ou de constrangimento, ao qual temos de prestar atenção. Então, o Santo Espírito que habita em nós, Ele vai nos mostrar, Ele vai nos dizer qual é o caminho que devemos seguir com base naquilo que Ele falará muito baixinho, né? É muito baixinho, é muito suave a voz do Espírito Santo. Para concluir, eu quero ler o Salmo 25, que Jesus-incidentemente, porque a gente não acredita em coincidência, ontem eu estava ouvindo a Giovana Lordeiro, que eu gosto muito de escutar a Giovana, e a Giovana citou justamente um versículo desse Salmo, e hoje eu vim para o meu devocional, enfim, e o devocional fala do Salmo 25, e a Giovana gravou esse vídeo há muito tempo, e o vídeo foi postado ontem, essas coisas que o cristão entende. E aí o Salmo 25 é um salmo de Davi, e ele começa assim: a ti, Senhor, elevo o meu ser. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que, sem motivo, agem como traidores. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar a tua vereda. Olha, percebam que a oração de Davi, ela vai mais além. Ela não pede apenas para conhecer o caminho do Senhor, mas ela pede a Deus para ensinar a ele a trilhar as veredas do Senhor. Então não é só saber qual é o caminho, é saber como caminhar no caminho do Senhor. Nós precisamos orar e pedir a Deus para que Ele nos ensine a caminhar nos seus caminhos. O versículo 5 diz: orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. Seguir a verdade e aprender a manter-se na verdade. Deus é Deus de detalhes, né? E nós precisamos ler a palavra com os olhos muito atentos aos detalhes. O versículo ainda 5 diz: e a minha esperança está em ti todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia e recorda-te da tua graça que existem desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim, conforme o teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina seu caminho. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Mais uma vez, versículo 9. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Vamos ler mais uma vez? Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade. Mas não termina aqui. Para quem que todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade? Para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Versículo 11. Pela honra de teu nome, ó Senhor, perdoa minha grande iniquidade. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. O melhor caminho a ser seguido será ensinado por Deus àquele que teme a Ele. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. Olha a promessa que a gente encontra aqui para aquele que teme ao Senhor. A intimidade do Senhor é para os que o temem.
aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Então, veja só, no versículo 10, a gente entende que todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. E no 14, o Salmo nos ensina: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Então, para que a gente possa obedecer aos preceitos da aliança, nós precisamos conhecê-la. E para conhecê-la, o versículo 14 do Salmo 25 diz que ele revelará os segredos da sua aliança para os que o temem. Então, esse salmo, ele deixa muito clara a importância do temor ao Senhor. Quais são as bênçãos que advêm do temor ao Senhor? Versículo 15, os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente ele livrará meus pés da cilada. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Olha para minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Davi estava muito angustiado. Considera como se multiplicam meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Protege e salva a minha vida, que eu não seja envergonhado, pois em ti me abrigo. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti deposito toda a minha confiança. E o último versículo: ó Deus, liberta Israel de todas as suas tribulações. Eu estou aqui com a Bíblia King James atualizada. Vamos ver o que é que ela diz sobre o temor do Senhor. Verso 14, vamos ver o que é que ela diz aqui. O verso 14 diz o seguinte: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. E aí, a Bíblia King James, ela diz: Davi tinha profetizado que o Senhor seria o mestre dos piedosos e humildes. Os segredos mais íntimos de Deus estão reservados para os servos fiéis. A aliança de Deus é seu segredo, mistério e conselho. Ao chamar a lei de segredo, o Senhor demonstra que sua doutrina vai muito além da letra e só poderá ser compreendida por quem verdadeiramente amar a Deus, único e soberano, de todo o coração, alma, entendimento e força. E ao próximo como a si mesmo. Deuteronômio 6:5, Marcos 12, de 29 a 31. Para os perversos, ímpios, arrogantes e para todos que se aproximam das Escrituras sem verdadeira humildade e temor do Senhor, o conselho de Deus é como um livro lacrado, diz Isaías 29:11. As sagradas Escrituras, ou seja, os segredos de Deus, foram entregues pelo Senhor para a instrução do seu povo e não apenas para os eruditos. A prerrogativa básica para compreender a palavra de Deus não é erudição, mas santidade e amor ao Senhor. Aqui ele não fala sobre temor. Ele não fala sobre temor. Mas eu acho que na King James de 1611, que é a original, tradução em inglês, tem um dicionário no final. Deixa eu ver se eu encontro. Essa que tem o dicionário? Não, eu acho que é essa aqui mesmo. Acho que é essa aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Gente, essa Bíblia tem tanta coisa, eu gosto tanto dela. Não, não é essa não. Não é essa não, eu vou ficar devendo. Mas tem uma explicação sobre o que é o temor ao Senhor. Eu peguei uma explicação muito boa outro dia, até mandei no grupo, na minha lista de transmissão. Mas eu vou encontrar e eu vou colocar aqui embaixo
esse significado sobre o temor ao Senhor. E eu deixo para vocês aqui. Tá aqui no meu caderno, eu tenho certeza. Só não sei aonde, porque são muitos. Esse acho que é meu quarto caderno. E eu vou achar. E eu deixo para vocês aqui a explicação sobre o temor do Senhor. E a mensagem de hoje que fica é que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Sempre que houver dúvida, pare imediatamente. Faça silêncio e escute o sussurrar do Espírito Santo. Até a próxima.